Olá, meus amores! Eu sou a professora Isabela, do agrupamento C, turminha do terceiro ano. Hoje a nossa aula é de História, conhecendo e valorizando o patrimônio histórico-social de Goiânia. Vamos lá? De quem é a cidade? Já pararam para perguntar isso? De quem é a cidade? A cidade é de todos os cidadãos. No Brasil, os cidadãos são membros da sociedade que podem votar, têm acesso a direitos e também deveres a cumprir. Isso é chamado de cidadania, ou seja, todos os cidadãos são donos da cidade? Ah, e daquilo que você é dono, você cuida ou você destrói? A gente cuida daquilo que é nosso, não é verdade? E para ser dono, tem que ser cidadão. Então, todo cidadão, ele tem direitos e tem deveres para cumprir. Vamos entender um pouquinho melhor? Direitos e deveres. Assim como há regras para convivência em família, há leis para a convivência dos cidadãos. É por meio das leis que o país estabelece os principais direitos e deveres de cada um. Essas leis estão reunidas na Constituição do país. No Brasil, a mobilização do cidadão ao longo do tempo garantiu a todos importantes direitos, como educação, atendimento médico, entre outros. Também cumprimos deveres em nosso dia a dia, como respeitar as leis, cuidar do patrimônio histórico-cultural e conviver pacificamente com as diferenças. Nossa, que textão! Agora vamos comentar um pouquinho, certo? Então, do mesmo jeito que você tem as regrinhas para conviver lá na casa de vocês, com a família, na escola, com os amigos, no nosso país, na nossa cidade, em tudo nós temos regras. Essas regras, elas ficam em algum lugar. No caso do Brasil, fica na Constituição. Olha para vocês verem a imagem. Esse livro chama-se Constituição. Neles tem todas as leis, o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. Essas leis, elas precisam ser obedecidas. Sabem por quê? Você já imaginou que bagunça seria se no Brasil não tivesse lei? Já pensou você poder ir lá no supermercado, pegar qualquer coisa e sair? Já pensou poder bater em qualquer um com todas as vezes que a gente fica nervoso? Entre outras coisas. Então, as leis estão aí para nos orientar, para ter um certo jeito correto de agir. Porque senão tem punição. Quando a gente erra na nossa casa ou na escola, as consequências aparecem, não é verdade? Isso é na nossa vida o tempo todo, certo? Mas essas leis só têm coisas ruins, Isabela? Não. Ao longo do tempo, nós adquirimos muitos direitos. Por exemplo, a estudar, a educação. Olha, lá na nossa escola você não precisa pagar. É pública, não é verdade? Então é um direito que foi conquistado, assim como a saúde também. Quando a gente fica doente, nós temos o SUS, que também é um direito adquirido. E isso é muito bacana, certo? Agora vamos falar sobre Goiânia. Possui 22 edifícios e monumentos públicos, concentrados em sua maioria no centro da cidade. O núcleo pioneiro, Campinas, antigo município e atual bairro da capital goiana. Entre essas edificações destacam-se o Cine Teatro Goiânia e a Torre do Relógio da Avenida Goiás. Goiânia foi inaugurada em 1933,
Seu acervo arquitetônico é considerado um dos mais significativos do Brasil. Quero chamar a atenção de vocês para as imagens. Olha o quanto Goiânia é linda. Olha essa imagem. Que praça é essa? Conhecem? Isso, a Praça Cívica. Ela fica onde, tia Isabela? No centro de Goiânia, certo? E o Palácio das Esmeraldas, você conhecem? Isso mesmo. Olha o Teatro Goiânia. Olha que lindo que ele é. E na Avenida 85 também. Olha que lindo esse monumento. Falando sobre isso, o que é patrimônio histórico-cultural? Patrimônio histórico-cultural representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de uma determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. Olha essas imagens, gente. Esse é o monumento Três Raças. Vocês já viram? Alguém de vocês já teve a curiosidade de dar uma volta por Goiânia? Ela é muito linda. Então, tem vários monumentos. E os museus? Você conhece os museus? Esse daí é o Museu de Arte. Sabe onde que ele fica? Lá na Praça Universitária. Olha para vocês verem com atenção os detalhes. Olha que lindo! O que vocês acham? E na Praça do Ratinho, esse monumento? É muito bacana. E tenho certeza que vocês já viram, não já? E o Parque Flamboyant? Quem já foi lá passar um final de semana? Muito bacana, gente! Goiânia é muito maravilhosa mesmo. Patrimônio cultural material e imaterial. Material, como o próprio nome indica, representa os bens culturais materiais. Por exemplo, o museu, biblioteca, universidades e etc. Imaterial, também chamado de patrimônio intangível. Ele reúne diversas expressões culturais. Por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas, as músicas e etc. Então, olha as imagens para vocês verem. Essa é a antiga estação. Ela fica pertinho ali da rodoviária. Vocês já foram lá, perto da Feira Hippie? Isso mesmo. O Museu Zoroastro. Quem já foi nesse museu? Gente, tem tanta coisa maravilhosa, tem tanta história que é necessário todo mundo visitar. É incrível. O problema é que quase ninguém conhece. Então agora chama o papai depois que passar essa pandemia e é um passeio maravilhoso para as 2 pessoas, ou 3 ou 4, aprender um pouquinho mais sobre a nossa cidade. E também nós temos essa igreja, Nossa Senhora do Rosário. Eu quero que vocês observem o jeito que ela foi construída. Olha os detalhes. Que linda, não é? Então isso faz parte do nosso patrimônio. O nosso patrimônio, ele deve ser conservado. Como eu disse no começo, nós temos a mania de destruir as coisas, mesmo sem querer. Mas aquilo que é nosso, nós temos que cuidar, que zelar. Nós podemos rabiscar, destruir, fazer essas coisas feias? Não, nós temos que zelar, cuidar, não é verdade? Então eu quero que vocês analisem todas as imagens. Eu vou voltar e vocês vão olhar novamente com outros olhos. Vamos olhar os detalhes, certo? Então a primeira imagem que eu vou deixar é essa aí, do nosso museu. Olha que linda essa cor.
que será que tem essa cor? Será que ele é antigo, a construção? Será que teve reforma? Ou será que ele é desse jeito desde que foi construído? E essa antiga estação, como será que era no tempo que ela realmente funcionava? Nossa, será que era igualzinha agora? Será que as ruas de Goiânia eram iguais agora? Será que nós andávamos de ônibus ou não? Isso são assuntos para as próximas aulas. Então, olha, eu quero que vocês olhem muito, muito bem para esse monumento Três Raças. Por que será que ele foi construído? Com qual objetivo? Eu quero indagar vocês a ter curiosidade sobre as coisas que tem na nossa cidade. Nós só temos o Parque Flamboyant ou nós temos outros parques? Quais são a importância dos parques? Nós devemos preservar ou nós devemos destruir, sujar, bagunçar, jogar lixo nas ruas? É assim que a gente cuida da nossa cidade? De jeito nenhum. Para quando a gente ama, a gente zela. Se a gente vê alguém fazendo coisas feias, como jogar até um papelzinho na rua, nós devemos vigiar e falar que não pode, né? Essa foi a habilidade estruturante que trabalhamos na nossa aula. Revisando da nossa aula, aprendemos que a cidade é de todos os cidadãos. Assim como há regras para viver na nossa família, nós temos regras e leis para serem seguidas, certo? E essas leis estão contidas na Constituição Brasileira. Entendemos o que é patrimônio histórico-cultural, conhecemos mais sobre Goiânia e o nosso patrimônio histórico-cultural. Para as próximas aulas, nós vamos entender o melhor sobre os nossos costumes, as nossas festas, a nossa comida típica, entre outras coisas. Então você não pode ficar fora dessa, combinado? Então esse foi só o começo de entender um pouquinho sobre a nossa cidade querida, tá bom? Um beijo, obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, tchau!